Bom dia, pessoal. Bom dia a todas vocês. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo neste encontro de hoje, em que vamos falar sobre, vamos prosseguir nossa matéria. Estamos tratando aqui dos requisitos de admissibilidade dos recursos, não é isso? E hoje nós vamos falar particularmente na verdade, é um grupo de, por assim dizer, requisitos negativos que são tratados pela nossa doutrina sob o título Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Eu coloquei aí na tela, vocês já estão vendo, os artigos 998, 999 e 1000 do Código de Processo Civil, né, que tratam, respectivamente, da desistência do recurso, da renúncia ao direito de recorrer e da aceitação expressa ou tácita, né, à decisão que vier ou que venha a ser ou que já tenha sido impugnada. Nós vamos falar disso aqui, né, ao longo de nossa exposição, tá bom? Eu enviei para vocês hoje pela manhã, quando eu enviei também o link aqui para este nosso encontro, um julgado interessante, uma notícia interessante, eu não sei se vocês conseguiram examinar, né, que eu vou colocar aqui na tela também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Na verdade, eu coloquei, né, para vocês na tela, eu mandei para vocês uma imagem, não é isso? Um print, na verdade, aqui. Eu estou colocando aqui para vocês o site da Defensoria Pública da União. E é um caso muito interessante que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem muito a ver com o objeto aqui de nossa análise neste encontro de hoje. Acho que está pequenininho, está meio complicado, talvez, para vocês lerem, tá? Mas eu enviei ali para vocês no Classroom e também no nosso grupinho lá no WhatsApp, um print do que é mais interessante aqui. Mas básica e fundamentalmente, pessoal, era uma ação individual movida por uma senhora no município, no estado de Minas Gerais, e era uma ação voltada à entrega, uma ação que tinha por propósito compelir o Estado a entregar a ela um medicamento, né, um medicamento de alto custo e etc. Né? Daí tinha toda essa discussão se a Anvisa teria que registrar, não teria que registrar, se o Estado teria que fornecer, não teria que fornecer. O fato é, ela moveu uma ação com o propósito de obter esse medicamento. O processo tramitou em primeiro grau de jurisdição, o processo tramitou no tribunal local e houve recurso, né, que acabou chegando no Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário, né, número 657-718, e neste recurso extraordinário foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, né? Então, esse é um caso em que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso, ele fixará uma tese, né? Viria a fixar, como de fato a gente vai ver que ele fixou uma tese, sobre o modo como deveria ser interpretada essa questão constitucional ali. Na verdade, a tese é bastante longa, na sequência eu até coloco para vocês ali o resultado do julgamento. Mas por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Também aqui, pessoal, a gente está diante de uma figura que se enquadra nesse, digamos assim, nesse grupo de fenômenos processuais que, de alguma maneira, ou extinguem ou impedem o direito de recorrer. Por isso, então, a doutrina usa a expressão, né, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Vocês se lembram, eu coloquei, eu passei para vocês ontem, eu vou colocar aqui na tela de novo para vocês, apenas para a gente se localizar, né? O roteirinho de nossa atividade, de nossa exposição, né? Que é esse aqui, né?
Então, nós estamos falando do juízo de admissibilidade dos recursos, né, das atividades desempenhadas pelo juiz no juízo de admissibilidade dos recursos. Falamos já do cabimento, né? Falamos da legitimidade do interesse em recorrer, e estamos tratando agora deste requisito intrínseco, que é um requisito negativo, que é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. O que significa isso, básico e fundamentalmente? Que, a depender do fenômeno processual que suceder, né, ao longo do feito, o direito que você tinha de recorrer, ele se extingue. Ou sucede que você fica impedido de interpor o recurso. E por que eu usei este exemplo? E a gente vai falar de outros aqui ao longo de nossa exposição. Porque além da renúncia ao direito de recorrer, além da desistência do recurso, além da anuência expressa ou tácita, né, à decisão recorrida, que é o que está aqui nesses artigos do Código de Processo Civil, 998, 999 e 1000, outros fenômenos podem ocorrer ao longo do feito que vão, de algum modo, extinguir esse direito de recorrer, né? Então, pode suceder, por exemplo, que no curso do processo a parte desista da ação, né? Vocês se lembram, a matéria está ali no artigo 200 do Código de Processo Civil de 2015, né? Então, a parte pode desistir da ação, e se houver a desistência da ação, pessoal, também ali, né, nós, consequentemente, veremos, né, teremos que extinguir o direito de recorrer, se essa é uma causa de extinção do processo. E no caso, né, que eu enviei a vocês, que eu coloquei ali na tela agora há pouco, a gente está diante de um outro fenômeno parecido, quer dizer, não é a mesma coisa, naturalmente, mas assim como a desistência da ação leva à extinção do processo sem resolução do mérito, né, pode suceder também outro fenômeno processual que conduza à extinção do processo e, inevitavelmente, isso vai levar também à extinção, né, do recurso, né? Naquele caso que eu enviei a vocês e que a gente vai examinar no encontro de hoje, sucedeu que a parte que havia interposto o recurso extraordinário, porque é uma pessoa que buscava, né, o direito de ela receber um medicamento para um tratamento de sua saúde, aquela pessoa veio a falecer, ela morreu no curso do processo. E daí, quando nós estamos diante de direitos personalíssimos, né, se a parte ali postula no feito um direito personalíssimo que diz respeito apenas a ela, que é intransmissível, e se ela vem a morrer, perdão, essa é uma das situações, né, havendo extinção do processo sem resolução do mérito em razão de o direito ser intransmissível, consequentemente extingue-se o recurso. Mas será que isso se aplica inexoravelmente a todas as situações? É isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Então, pois bem, eu vou deixar aqui na tela os artigos do Código de Processo Civil, que para a gente não precisar, vocês inclusive, que aqueles de vocês que eventualmente não estiverem com o código aí à mão, não tiverem tanto problema, com tanta dificuldade com isso, né? Porque a gente vai aqui e ali mencionar esses dispositivos, tá certo? Então vejam, eles pertencem a esse rol, né, esse grupo, né, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. O primeiro que está aqui no artigo do Código de Processo Civil é a desistência do recurso. Notem que o Código de Processo Civil fala da desistência do recurso, em outro artigo fala a renúncia ao direito de recorrer. Percebam vocês que há aqui, evidentemente, um distanciamento, por assim dizer, temporal, né? Porque eu só posso desistir de recurso que eu já interpus, né? Então, eu já protocolei o meu recurso, o recurso já foi interposto, daí eu desisto do recurso interposto. Agora, a renúncia ao direito de recorrer, normalmente, vai acontecer antes da interposição do recurso, né? Então, a parte pode renunciar ao direito de recorrer antes da interposição do recurso. Normalmente, pessoal, eu só renuncio a um direito que eu já tenho, né? Então,
eu não renuncio a um direito em tese, mas é bastante comum, né, quando a gente fala em renúncia ao direito de recorrer, aqueles de vocês que eventualmente fazem estágio em vara de família, ou fazem estágio com advogado, advogada que atua nessa área, ou com o Ministério Público, talvez já tenham visto, porque isso é bastante comum, bastante frequente nessa seara. As partes fazem uma composição, por exemplo, numa ação de divórcio, né? As partes fazem uma composição dizendo, olha, a guarda vai ser dessa maneira, a esposa, que é uma prática entre nós, né, que muitas vezes a mulher acaba agregando, a esposa acaba agregando o sobrenome do marido, daí a esposa vai voltar a usar, vai retirar aquele sobrenome do marido, e etc. Outras circunstâncias ali. Pode suceder que as partes querem que, uma vez homologado o acordo judicialmente, esse acordo já produza efeitos desde logo, ou seja, eles querem que aquela decisão transite em julgado desde logo. Agora, proferida a decisão homologando o acordo, eu tenho uma sentença que, em tese, é apelável. Então, para que aquela decisão transite em julgado, eu teria que aguardar o prazo de 15 dias para as partes recorrerem contra a sentença. Então, o que as partes fazem para antecipar o trânsito em julgado? Elas renunciam ao direito de recorrer. Né? Então, normalmente, a gente poderia pensar assim, olha, eu vou renunciar ao direito de recorrer após a prolação da decisão. Mas, nesses casos, normalmente, as partes, já naquela petição em que requerem ao juiz a homologação do acordo, elas desde logo renunciam ao direito de recorrer, né? Daí o juiz homologando o acordo, desde logo, diante da renúncia ao direito de recorrer, ocorre o trânsito em julgado, e aquela decisão já produz, os respectivos efeitos, né? Há bastante controvérsia, pessoal, sobre a possibilidade de as partes celebrarem convenções processuais, as partes estabelecerem um negócio jurídico processual, inclusive antes do processo, renunciando ao direito de recorrer. Vocês devem ter estudado, provavelmente ali no segundo ano da faculdade, né, no começo do estudo do direito processual civil, quando vocês se depararam com o artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015, que há ali uma espécie de cláusula geral que permite que as partes façam convenções sobre procedimentos, sobre aspectos processuais. Então, ao menos em tese, e observadas as condições previstas no artigo 190 do Código de Processo Civil, que eu vou colocar aqui na tela também, apenas para vocês se recordarem, né, aqueles de vocês que eventualmente não estejam se lembrando, né, se recordando, o artigo 190 permite que as partes façam convenções processuais, e dentre as convenções processuais, elas podem convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Então, assim como as partes têm poder, faculdade de recorrer, elas poderiam, ao menos em tese, dispor desse direito numa convenção processual. Não é muito comum, eu confesso a vocês que não vi ainda em meu escritório um caso específico, né, de, por exemplo, um instrumento contratual em que as partes já colocam uma cláusula ali dizendo que elas renunciam ao direito de, ou não vão recorrer contra a sentença, por exemplo. Né? Mas, ao menos em tese, é possível. Tem bastante gente na doutrina que afirma que isso é, sim, admissível. De todo modo, né, isso é algo que a gente ainda não tem visto com frequência, para a gente saber como é que a jurisprudência vai se comportar, né, em relação a isso. Agora, voltemos aqui ao que dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 998, 999 e 1000. Como eu estava mencionando, né, eu tenho a desistência do recurso e a renúncia ao direito de recorrer, que são figuras que se diferenciam por ocorrerem em momentos diferentes também, não é? A desistência do recurso diz respeito a recurso que já foi interposto, a renúncia, pelo menos em princípio, diz respeito a recurso ainda não foi interposto, e temos ainda, ali no Código de Processo Civil, o que dispõe o artigo 1000. O artigo 1000 fala da aceitação expressa ou tácita à decisão recorrida. Isso é uma coisa interessante, isso aqui é comum, sabe? Não a aceitação expressa, mas a aceitação tácita. Isso eu já vi acontecendo em meu escritório em alguns casos, né? O que é aceitação
tácita, pessoal. Então, vejam, o artigo 1000 diz, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Aceitação expressa, não é? É a concordância, como diz a lei, explícita, textual, expressa. A parte diz, vai lá e diz, ó, realmente concordo com essa decisão. Isso não é comum, né, de acontecer. Agora, pode suceder que a parte, né, de uma maneira indireta, ela realiza um ato que corresponde à observância daquela decisão, e isso vai importar em que tacitamente aquela pessoa, aquela parte, autora, aquela parte ré, está anuindo a decisão. Né? O parágrafo único vai definir o que é isso. Né? Ele diz, ó, considera a aceitação tácita, a prática sem reserva alguma, sem nenhuma reserva, melhor dizendo, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, por exemplo, o juiz diz assim, concedo a liminar para que o réu desocupe o imóvel. Ponto. Concedo a liminar para que o réu desocupe o imóvel. Daí o réu, intimado da decisão, ele vai lá e sai do imóvel, sem reserva alguma. Né? Ou intime as partes para a juntada dos documentos ou dos instrumentos contratuais, sei lá, cópia de e-mails, né? Exames médicos, enfim, intime-se a parte para juntada desses documentos. E a parte vai lá e junta, sem reserva alguma. Ora, ela está tacitamente aceitando a decisão recorrida. Quer dizer que você jamais vai poder recorrer contra esse pronunciamento proferido contrariamente ao seu interesse? É isso? A resposta é negativa. Né? Por quê? Porque pode suceder que você, embora discorde da decisão, você opte por cumpri-la, você opte por cumprir a decisão, né? Porque você teme algum efeito adverso processualmente, né? Você não quer, sei lá, ainda que seja algo implícito, você não quer se indispor com o juiz, você não quer se indispor com o magistrado, o processo está caminhando muito bem para você, então, por uma questão processual ali qualquer, uma questão, inclusive, de estratégia processual, você considera que não é apropriado deixar de cumprir aquilo que o juiz está decidindo. No entanto, você discorda da decisão. No entanto, você não concorda com a decisão. Então, por exemplo, o juiz estabelece ali, é uma decisão agravável, né, de acordo com o artigo 1015 do Código de Processo Civil de 2015 também. Né? O juiz estabelece assim, olha, eu determino a inversão do ônus da prova e, diante da inversão do ônus da prova, intime-se o réu para que ele esclareça tal aspecto. Né? O que o réu vai fazer? Ele tem que cumprir a decisão judicial, mas ele quer recorrer contra a decisão judicial. Então, você, eventualmente, pode dizer, olha, então vem pela presente apresentar um rol de testemunhas. No entanto, né, expressamente, a parte ressalva o direito de recorrer. A parte discorda da decisão, embora a esteja cumprindo, e ressalva o direito de recorrer. É o que está ali no artigo 1000, parágrafo único. Esse aqui, pessoal, é a chave. Tá? E eu já vi muitos casos em que o advogado, a advogada, talvez por esquecimento ou porque não vê tanta importância nisso, deixe de fazer essa ressalva e depois quer recorrer. Né? Então, a jurisprudência é tranquila. Eu, inclusive, aqueles de vocês que eventualmente estiverem consultando aí o que eu escrevi no meu livro, no curso de Direito Processual Civil Moderno, já devem ter visto, né? Há vários julgados tratando dessa hipótese, né? É interessante que isso é relativamente comum. A parte intimada para fazer algo vai lá e faz, e depois quer recorrer. Então, como princípio, se ela concorda cumpre a decisão, sem reservar-se o direito de recorrer, sem ressalvar o direito de recorrer, isso vai fazer com que o direito de recorrer se extinga. Mas vejam, pessoal, abrindo aqui um parêntese, vocês, com base nisso que eu estou falando aqui muito rapidamente, já devem ter entendido que isso aqui se encaixa num tipo de preclusão que vocês já estudaram na faculdade lá atrás, num dos anos anteriores. Vocês se lembram que nós temos, grosso modo, 3 tipos de preclusão. Né? Quando a gente fala da perda do direito de praticar um ato processual, né, a gente fala de 3 tipos de preclusão. A mais comum, que é a preclusão temporal, né, que é a extinção do direito pelo decurso do prazo. Então, eu tinha prazo para recorrer, é a tempestividade. Né, eu não observo esse prazo, perco o direito de recorrer, extingue-se o direito de recorrer.
né? Essa é a preclusão temporal. Eu tenho a preclusão consumativa, que sucede com a prática do ato, né? Então, uma vez realizado o ato, eu exauri o direito de praticá-lo. Então, eu não posso praticar de novo. Então, essa é a preclusão consumativa. E temos também a preclusão lógica. O que é a preclusão lógica? É a proibição de prática de ato incompatível. Aliás, é um princípio geral, né, que vocês estudam, inclusive, no âmbito do direito das obrigações, do direito contratual. Vocês devem se lembrar daquela proibição de venir e contra factum proprium, proibição do comportamento contraditório, né? Então, eu não posso, no curso do processo, praticar atos contraditórios, né? Eu não posso agir no sentido A e depois agir no sentido B, né? Isso viola a boa-fé objetiva. Mas antes mesmo de a gente usar esse discurso no âmbito do direito processual civil, nós já vínhamos chamando isso de preclusão lógica. Então, percebam, se eu pratico um ato incompatível com o direito de recorrer, né, daí, nesse caso, eu estou diante da preclusão lógica, mas o Código de Processo Civil, ali no artigo 1000, deixa bastante claro, textualmente, que também ali se perde o direito de recorrer. Agora, eu tenho enfatizado com vocês aí ao longo desses nossos encontros, né? Na verdade, a gente já teve vários encontros aqui, né? Que, vamos dizer assim, embora o recurso extraordinário e o recurso especial, inegavelmente, sejam recursos, né? A atividade desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, quando julgam recurso extraordinário, julgam recurso especial, é uma atividade sui generis, é uma atividade peculiar. Né? Por quê? Porque esses dois tribunais desempenham, ou eles têm uma finalidade preponderantemente pública. É diferente, por exemplo, do Tribunal de Justiça quando julga uma apelação. O Tribunal de Justiça, quando julga uma apelação, ele desempenha uma atividade preponderantemente privada, ele vai julgar o caso. Não quer dizer que a atividade dele não é importante para a criação de jurisprudência, claro que é, mas o foco é o caso. Agora, quando a Constituição Federal cria esses tribunais, quando a Constituição Federal disciplina recursos extraordinário e especial dirigidos ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça, já deixa bastante claro que a razão de ser desses dois tribunais é, respectivamente, a guarda da Constituição, né, no caso do Supremo Tribunal Federal, e a guarda da lei federal infraconstitucional, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, aí se dizer que esses dois tribunais têm preponderantemente uma função nomofilática. Né? Não quer dizer que eles não julgam a causa, que vem a ser aquilo, vamos dizer assim, é uma função que vem em segundo grau, né? Porque os tribunais superiores só julgam a causa depois de realizar essa função nomofilática. Então, primeiro eles verificam o sentido da norma, verificam se o tribunal local aplicou a norma corretamente, e se não tiver aplicado a norma corretamente, daí eles julgam a causa. Aí eles julgam o processo. A isso a nossa doutrina chama de função diquelógica. A função diquelógica dos tribunais superiores no contexto brasileiro é uma função excepcional. Então, os dois tribunais superiores são tribunais de revisão? Sim, são tribunais de revisão. Não são cortes de cassação, como sucede em alguns países, em outros países. Né? No Brasil, o Supremo e o STJ podem sim julgar a causa, mas eles julgam a causa eventualmente. Não é uma atividade imprescindível para os dois tribunais superiores. O mais importante para eles é, a partir dos elementos da causa, julgar, definir, guardar a Constituição, no caso do Supremo, guardar a lei federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Isso, grosso modo, tem a ver com a função nomofilática, da qual decorrem as funções paradigmática e uniformizadora. Então, vocês podem voltar ali, eu já mandei para vocês os vídeos em que a gente falou sobre essas funções dos tribunais superiores, e muito provavelmente a gente vai voltar a isso mais adiante, mais algumas vezes, porque é algo bastante relevante. Agora vejam, se isso é assim, vamos imaginar a hipótese seguinte.
o Superior Tribunal de Justiça admitir um recurso especial, e esse recurso especial, né, de acordo com o STJ, vai ser um recurso especial selecionado e se vai aplicar ali a técnica do julgamento de recursos especiais repetitivos. Ou seja, o STJ seleciona o recurso número X, ou 2 ou 3 recursos especiais, relacionados a uma determinada questão de direito federal, e determina a suspensão, o sobrestamento de todos os outros recursos que estão tramitando no Brasil inteiro sobre o mesmo tema. Então, fica tudo parado. Tribunal de Justiça do Paraná, Mato Grosso, São Paulo, fica tudo parado, aguardando o STJ definir a tese. E eis que, e alguém presta atenção, pessoal, aqueles que estão advogando, ou as partes que estão recorrendo ali, interpuseram um recurso especial, por uma razão qualquer, elas resolvem desistir dos recursos. Então, imagine, né? Eu estou advogando para uma empresa, e essa empresa é de âmbito nacional, atuação nacional, e o meu recurso especial subiu para o STJ. O STJ disse que ia aplicar ali a técnica dos recursos especiais repetitivos, dos casos repetitivos, e a partir do meu recurso, eles iriam definir a tese jurídica aplicável ao caso, e só depois julgar o caso, né? Então, se vocês observarem, né, os acórdãos, as emendas, na emenda fica claro isso. Quando o Superior Tribunal de Justiça julga um recurso especial repetitivo, ele fixa a tese e depois julga o caso concreto que está ali. Agora, notem, e se a parte desistir do recurso? Porque diz o Código de Processo Civil, ali no artigo 998 caput, vejam, vou colocar ali na tela mais uma vez para vocês. O Código de Processo Civil estabelece, ali no artigo 998 caput, né, que a parte pode, né, aqui, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, ou seja, da outra parte, ou dos seus litisconsortes, pode desistir do recurso. Então, isso não seria um direito que a parte, que o recorrente tem, né, de fazer isso, digamos assim, de uma maneira incondicionada, né? Vejam, a resposta é positiva em relação à imensa maioria dos casos, mas tendo em vista a função desempenhada pelos tribunais superiores quando julgam recurso extraordinário e recurso especial, que função? Essa função nomofilática, função de definir o sentido da norma jurídica, né? O fato de a parte desistir do recurso não pode ser necessariamente um obstáculo para que estes tribunais, quando estão a aplicar a técnica do recurso especial repetitivo, no caso do STJ, ou no caso do recurso extraordinário, quando o recurso extraordinário veicular uma questão que, de acordo com o Supremo, ostenta a repercussão geral, a parte não tem o direito, perdão, a parte até tem o direito de desistir do recurso, mas isso não servirá de obstáculo a que o Supremo ou o STJ, conforme o caso, examine a questão de direito e fixe a tese apropriada, né? Então, o 998 do Código de Processo Civil, pessoal, fala isso em relação à desistência do recurso, né? Mas isso vale para a desistência do recurso, mas não apenas para a desistência do recurso. No começo da exposição, eu chamei a atenção de vocês, até coloquei ali na tela, que é o material que eu enviei para vocês, de um caso que chegou no Supremo Tribunal Federal, em que a parte faleceu, né? Que é a questão ali relacionada ao direito ao medicamento, não registrado pela Anvisa, medicamento de alto custo. Daí, no curso do processo, a autora da ação faleceu. Direito personalíssimo, né? Intransmissível, porque o direito ao medicamento é só daquela pessoa, né? Se ela faleceu, extingue-se o processo. Consequentemente, se extingue o processo, tem que extinguir tudo, e o recurso está dentro do processo. Mas quando o recurso extraordinário veicula uma questão constitucional que tem a repercussão geral reconhecida, pessoal, ocorre aquilo que a doutrina vem chamando de objetivação do controle de constitucionalidade, né? Aquela questão passa a ser de interesse público, ou melhor dizendo, acaba deixando de ser apenas algo relacionado ao interesse subjetivo daqueles que estão no processo.
né? Isso não significa que o caso concreto não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que é que vai acontecer nesse caso? O Supremo Tribunal Federal vai definir a questão de direito constitucional, vai resolver a questão, né? E vai considerar que o caso concreto está prejudicado em razão do perecimento, do falecimento da parte. Eu coloquei ali para vocês na tela, esse é um caso bastante interessante, eu vou comentar aqui com vocês, vou colocar aqui na tela. Eu coloquei aqui para vocês a notícia, né? Até mandei ali o link para vocês ali na notícia, e no final da notícia tem ali a observação de uma legal opinion que eu e a Janaína, né, nós dois subscrevemos a pedido ali da Defensoria Pública da União no caso concreto. Inclusive aqui, se vocês clicarem em leia a opinião doutrinária, vocês vão ter acesso, né, à íntegra da opinião, da legal opinion que nós fizemos, tá bom? Deixa eu colocar aqui, né, na verdade tem um trechinho, não vou ficar lendo aqui para vocês, mas versava exatamente sobre isso, né, a questão relacionada ao direito à saúde, a morte da recorrente e a possibilidade de julgamento do recurso extraordinário quanto à resolução da questão constitucional, mas o julgamento da causa restando, né, prejudicado. Então, o Supremo Tribunal Federal foi o que nós defendemos ali nessa legal opinion, né? O Supremo Tribunal Federal deveria julgar o recurso extraordinário, definindo daí o sentido da questão constitucional, mas no que diz respeito à causa concreta, ao caso concreto, né, deveria considerar essa decisão sobre o caso concreto, né, prejudicado. Inclusive, eu vou aqui colocar também na tela para vocês agora o desfecho dessa questão particularmente, né? Eu vou mandar para vocês na sequência também esta decisão para vocês lerem a íntegra, né? Então veja o que aconteceu ali, né? O ministro Marco Aurélio, que era o relator originário, né? Ele extinguiu o processo e extinguiu o recurso. Ele disse, olha, esse recurso aqui fica prejudicado também, né? Daí, a Defensoria Pública interpôs agravo regimental, que corresponde ao agravo interno, contra essa decisão monocrática, que após o início do julgamento do recurso extraordinário, declarou extinto o processo sem exame do mérito devido ao falecimento da parte, né? Daí prosseguiu, né, o Supremo Tribunal Federal e decidiu o seguinte, né, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, uma vez objetivado o processo com o reconhecimento da repercussão geral, o julgamento deve prosseguir a fim de que seja fixada a tese, independentemente do interesse subjetivo que esteja em jogo, né? Daí o agravo regimental foi provido para entender não prejudicado o recurso extraordinário e determinar o prosseguimento do julgamento. Nesse caso, pessoal, né, o julgamento prosseguiu apenas para a definição da tese, né? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, daí é uma questão já que envolve direito constitucional, assentou ali várias premissas, né, a serem aplicadas ao direito à obtenção de medicamento de alto custo não registrado pela Anvisa, que já é uma outra questão mais complexa. Mas, em síntese, e o mais importante que eu quero deixar bem claro e deixar definir, né, deixar bem definida essa questão para vocês, grosso modo, basicamente, em resumo, é o seguinte: o Código de Processo Civil prevê 3 situações expressamente que são catalogadas pela doutrina nesse grupo, chamado de, né, uma condição negativa, né, para que o recurso seja julgado, que é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, desistência do recurso, renúncia ao direito de recorrer, anuência expressa ou tácita à decisão recorrida, que estão ali nesses artigos que a gente acabou de ler no Código de Processo Civil, 998, 999 e 1000, mas além dessas, outras circunstâncias podem gerar a mesma consequência, como a desistência da ação ou o falecimento da parte, né, que pode levar à extinção do processo sem resolução do mérito, quando disser respeito a direito que não vai ser direito intransmissível, por assim dizer, né? Então, o falecimento da parte leva à extinção do processo. Isso vale para o comum dos casos, para a maior parte dos recursos, mas, em se tratando de recurso extraordinário, né, que veicula a questão constitucional com repercussão geral reconhecida,
ou recurso especial repetitivo, né? Tem se entendido, a nosso ver, com acerto, e o Código de Processo Civil, do parágrafo único do artigo 998, né, que a desistência do recurso não impede a decisão sobre a questão constitucional ou questão federal, mas fica prejudicado apenas o julgamento do recurso da parte, e esse princípio aplica-se não apenas à desistência, mas a outras circunstâncias que podem gerar a extinção do recurso, como o falecimento da própria parte. E coloquei aí para vocês esse julgado, que é um julgado expressivo do Supremo Tribunal Federal, né? E eu acho essa questão muito interessante, porque eu acompanhei de perto, né, produzindo parecer, né, nesse caso, foi, na verdade, no mesmo sentido da conclusão a que se chegou ali o Supremo Tribunal Federal, que o falecimento da parte não impede, né, a decisão sobre a questão de direito constitucional, porque isso diz respeito à função nomofilática desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. E isso vai se aplicar ao Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, tá certo? Então, pessoal, esse é o requisito que nós vamos, que eu separei para nós examinarmos na aula de hoje. A gente vai prosseguir nas aulas subsequentes falando dos demais requisitos. Com isso, eu vou interromper aqui a gravação e vou permanecer à disposição de vocês para dialogarmos aí sobre eventuais dúvidas que vocês tenham a respeito da matéria. Por enquanto isso, até mais.